Entre R$ 4.800 e até R$ 5.200, esse aqui na minha mão, sem sombra de dúvidas, não é o notebook mais potente que você pode comprar. Mas, sem dúvidas, ele é o mais completo. Fala aí galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe e esse daqui na minha mão é o Asus TUF F15. Especificamente essa versão aqui é com i5 12500H e uma RTX 3050. Como eu falei pra vocês, esse notebook aqui bonitão que vocês estão vendo, com esse teclado retroiluminado RGB, essa tela maravilhosa IPS de 144 Hz, com certeza não é o notebook mais potente que você pode comprar nessa faixa de preço. Mas ele é o mais completo. Nem todo mundo quer um notebook mais potente ou precisa do notebook mais potente. Às vezes essa diferença de potência é tão pouca que não faz diferença prática na sua vida. Esse daqui talvez já te atenda e sem sombra de dúvidas ele tem coisas que nenhum outro tem. Por isso que o pessoal gosta tanto dele e procura tanto ele. Geralmente ele custa por volta dos 5.200 a 5.400 reais. Ele é um notebook meio caro, mas às vezes ele fica em promoção, como por exemplo hoje, no momento que eu tô gravando esse vídeo, que ele tá custando esse preço aí que vocês estão vendo. Realmente, nessa faixa de preço, ele fica ainda mais interessante. E se você se interessar, o link dele também vai estar aqui na descrição. Mas bora ver o que ele tem que torna ele tão completo. Bom, vamos começar com o seguinte. Olha só, ele é um notebook bem bonito. Aqui com ele aberto, você já consegue ver algumas coisas que nenhum outro notebook nessa faixa de preço tem. Para começar, o teclado. Aqui nós temos um teclado full size, retroiluminado, RGB, tá vendo? Esse teclado RGB você não tem em nenhum outro dessa categoria nessa faixa de preço. Por exemplo, o Dell G15 na versão topo de linha tem teclado RGB, mas na versão mais básica, com a RTX 3050, não tem teclado RGB, ele é apenas retroiluminado, aquela cor meio laranja, meio vermelho. O Acer Nitro V também não tem RGB no teclado. E é claro, o Lenovo Lock também não tem RGB no teclado. Então, ponto positivo para o TUF F15. Uma outra coisa legal é a sua tela. A tela já é padrão. Aqui nós temos uma tela IPS de 144 Hz, com basicamente o mesmo nível de brilho e de cor que nós temos em notebooks como o Dell G15 e Acer Nitro V. Realmente em tela ele é bem parecido com os concorrentes, não perde e nem ganha na parte da tela. Mas é uma tela muito boa, ótima para quem quer trabalhar, para quem quer jogar e etc. Não é uma tela profissional, mas dá sim para trabalhar tranquilamente e claro, para jogar é muito bom porque tem 144 Hz. Outra coisa legal dele é o seguinte, quando a gente fecha esse notebook e aqui na parte de trás eu já acho o design dele muito bonito, porque ele dá a impressão de ser bem robusto, né? Ele tem esse design que parece que tem uns parafusos aqui, não é parafuso, tá? É só o design mesmo dele. E o que já é diferencial dele aqui? Essa tampa traseira dele, que é de metal, é uma tampa traseira de metal, o que é bem legal. O resto do notebook é todo em plástico, ok? Inclusive, olha a construção desse notebook, é um absurdo. Eu vou te falar uma coisa, tem várias marcas que são ótimas. Algumas têm pontos positivos em relação a outras. Sem brincadeira nenhuma, eu acho a Asus uma das marcas que fazem os notebooks mais bem construídos hoje em dia. Ela faz um acabamento fantástico, tanto na parte externa quanto na parte interna. O notebook é muito bem construído. E olha isso, até a parte de baixo do notebook é bem construída. Tem uns easter eggs, tem umas... a saída de ar, tem o formato aqui do TUF, tá vendo? É umas coisinhas bem legais. Tem um apoiozinho aqui, para ele ficar levantado e conseguir respirar muito bem. Esse notebook aqui dentro, nós temos um sistema de resfriamento muito bom, o melhor da categoria. Vocês vão ver mais pra frente nos testes que ele não é o notebook mais frio de todos, porque o i5 que nós temos aqui dissipa um pouco de calor, mas nem de longe ele é um notebook quente. E ele tem o melhor sistema de resfriamento, porque além de resfriar bem o notebook, é super silencioso. E bom, esse aqui então é um teste do som dele, né? Isso é, do quanto de ruído ele gera. Não dá pra vocês perceberem exatamente o som, mas eu vou ficar quieto, vou colocar o microfone perto dele pra vocês terem uma noção. Esse aqui geralmente é o barulho máximo que ele faz, tá? Realmente é bem baixo o barulho dele. Esse sistema de resfriamento, ele até fala aqui na parte interna dele, vou colocar um take no detalhe para vocês, que fala que tem 84 lâminas e 3 fãs ali dedicados para resfriar. Então realmente é um sistema de resfriamento que a Asus fez do zero nesse notebook, bem bacana e bem silencioso. Então, ponto positivo já, diferencial do sistema de resfriamento, da tampa traseira desse notebook que é de metal e as conexões que são bem completas. Ele não tem conexão na parte de trás, tá vendo? Não tem. Aqui na parte de trás, inclusive, ele é bem fino, bem portátil. É um notebook bem portátil mesmo. Inclusive, esse é outro ponto. Ele é tão portátil quanto um Acer Nitro V, por exemplo, mas com algumas certificações a mais. Essa resistência dele aqui, por conta da tampa ser de metal, não para na tampa, tá?
A ASUS diz também que essa linha TUF, ela tem certificação militar, o que significa que ele resiste mais ou menos ali a quedas, a umidade, não vai molhar, hein? É só umidade. E a muito frio e muito calor. É claro, é uma certificação, mas eu não iria testar isso, tá? Não derruba o seu notebook, ele não foi feito para cair, mas ele tem essa certificação. Afinal de contas, é da linha TUF, né? TUF que eu acredito, né, que deriva ali do inglês, da palavra que é escrita de uma forma diferente, mas que é tough em inglês, que seria algo duro, né? Algo resistente. Então, tá aí um ponto positivo também. De conexão, ele é bem completo. Aqui nessa lateral nós temos a saída, a entrada de ar e aqui a USB tipo A, ok? E além disso aqui nós temos também uma trava, né, para caso você precise. E aqui do lado de cá nós temos todas as outras conexões do notebook, tá? Todas basicamente ficam aqui desse lado. Conexão proprietária para carregar, ok? O carregador dele também é bem bacana, daqui a pouco eu mostro. Conexão RJ45 de internet, saída HDMI, duas USB tipo C, inclusive uma delas aqui é DisplayPort com Power Delivery, outra USB tipo A, saída e entrada de fone de ouvido e microfone. Essa USB-C que tem aqui transmite imagem, transmite dados e pode carregar um dispositivo, mas não carrega o notebook, tá? Não dá para carregar ele com esse USB tipo C aqui. Infelizmente, esse é o único ponto negativo das entradas, mas de resto, ele é bem completo. E o carregador dele também é bem bacana, é um carregador de 200 watts, mas é de nitreto de galho, então ele é muito pequeno e muito leve. Então, não é como, por exemplo, do Dell G15, que é gigantesco, bem pesado. Esse aqui não, esse aqui ele é bem leve, bem acabado, bem bonito, bem pequeno. Então, apesar de ser de 200 watts, o que é bastante coisa, é um carregador fácil de levar para um lugar para o outro. Então é isso que eu tô falando para vocês. É por isso que muita gente busca comprar o Asus TUF F15. Você pode perceber que logo no começo desse vídeo, vocês vão ver, ele não tem a melhor potência de todos, mas nem de longe ele é fraco também. Mas ele é muito bem acabado, muito bem construído, totalmente completo. Isso é bem legal. Bom, ainda falando das coisas que ele tem, aqui nós temos nesse teclado um botão aqui em cima, né, alguns botões dedicados de função, inclusive esse botão aqui, que é o botão que abre o software do notebook, o Harmony Create. Assim que você clica, ele já abre o software e no software você consegue fazer muita coisa legal, como controlar a velocidade da fan, controlar o modo que o notebook trabalha e até mesmo mudar a cor do teclado, do padrão do RGB, tanto mudar a cor ou até o padrão, né, deixar ele no modo arco-íris, no modo que você quiser. Pode controlar os microfones dele, então você pode controlar aonde que o microfone vai captar o som. Pode configurar completamente o notebook. Para você ter noção, você pode até trocar o logo ou a imagem ou o som que aparece quando você inicia o notebook, sabe aquela imagem da BIOS? Isso é muito legal. Mas o mais legal de tudo porque se você clica aqui neste botão, né, abre aqui o software Harmony Create. Olha só, abriu bem rápido. Aqui, ó, não quero ver as atualizações, não quero saber das atualizações. E aqui, ó, eu tenho o modo de GPU. Esse modo de GPU significa que eu consigo deixar totalmente ativada a placa de vídeo e desativar a placa integrada do processador. Todo notebook gamer, né, tem a placa do processador, a placa de vídeo que fica dentro do processador e, claro, a placa dedicada. Só que alguns notebooks gamers, a grande maioria nessa faixa de preço, você não consegue escolher quando você vai usar a placa de vídeo do processador e quando você vai usar a placa de vídeo dedicada. Ele escolhe por você de forma automática. O resultado é que, dependendo da ocasião, você não está extraindo 100% da potência do notebook, porque pode ser que ele esteja usando ainda um pouco da placa de vídeo do processador. Agora, esse notebook tem um sistema chamado Mux Switch, que eu consigo desativar completamente a placa de vídeo 2.5 que nós temos aqui e utilizar 100% a placa do computador, a RTX 3050 que nós temos aqui, que é uma RTX 3050 bem forte de 95 watts. Aí você fala assim, pô Felipe, mas ele tem um i5 12500H, o que é um bom processador, um baita processador, um processador bem legal. Ele já vem de fábrica com 16 GB de memória RAM e, é claro, ele tem uma RTX 3050 com 95 watts. Por que você falou que ele não é o mais forte? Porque a placa de vídeo dele tem apenas 4 GB de VRAM. Esse é o único ponto grande negativo desse notebook. Infelizmente, a placa de vídeo dele não tem 6 GB de VRAM, como é o caso dos concorrentes Acer Nitro V, Dell G15 e Lenovo Lock. E apesar do Acer Nitro V com a RTX 3050 ter uma RTX 3050 mais fraca do que essa, que não libera 95 watts, ela tem mais VRAM e em algumas situações pode ser melhor, em outras não. Por exemplo,
Quando eu vou testar aqui alguns jogos, vocês vão ver que às vezes ele se sai melhor que os concorrentes, às vezes ele se sai igual, às vezes um pouco pior. Na prática, esses 4 GB de VRAM só vai fazer diferença para quem vai realmente fazer tarefas muito pesadas. Mas para a grande maioria das pessoas, você não vai perceber diferença nesses 4 GB de VRAM. Eu acho que ainda hoje em dia dá e sobra. Por quê? Porque os jogos hoje em dia, principalmente os jogos, estão com muitas tecnologias que não importa tanta quantidade de VRAM. Por exemplo, o DLSS libera bastante VRAM. Agora, se o jogo for muito pesado, talvez você perceba a diferença. Por exemplo, no Black Myth Wukong. O Black Myth Wukong é um jogo já de nova geração, bem pesado. Eu fiz o teste de benchmark aqui nesse notebook e ele pegou uma média de 51 FPS. Aí você fala assim, tá bom, tá ruim? Bom, tá na média para esse notebook. É um notebook que não tem DLSS 3, né? A gente tá falando de uma placa RTX série 30, não é série 40, então você não consegue ativar o Frame Generation, o que quer dizer que geralmente é a máxima mesmo que pega em notebooks que não tem o Frame Generation. É claro que se você pegar a versão desse notebook com RTX 4050, ele vai ser bem mais forte e vai pegar muito mais FPS, ainda mais em um jogo como esse, que tem o Frame Generation para placas que tem a RTX 40 para cima, né? Mas para essa categoria tá ok. Se a gente comparar com um concorrente dele, por exemplo, o Dell G15, que está na mesma faixa de preço, o Dell G15 é mais forte, porque ele tem um processador melhor, ele já é DDR5, esse aqui é DDR4, apesar de vir com 16 GB, e o Dell G15, além de ter uma RTX 3050 também bem forte, ela tem 6 GB de VRAM. O Dell G15, nessa situação, nesse mesmo jogo, na mesma configuração, pegou 66 FPS, o que, bom, é bastante coisa a mais, né? Mas mesmo assim, na prática, você vai conseguir jogar esse jogo tanto nesse quanto no Dell G15. Não faz tanta diferença. Sim, o Dell G15 pega mais FPS, mas o que eu tô falando pra você é, dependendo do tipo de pessoa que você é, você não quer muito saber se um tá rodando a 66 e outro tá rodando a 51, você só quer jogar. E se esse for o seu caso, bom, o TUF F15 é pra você. Ele realmente é mais fraco do que um Dell G15, sem sombra de dúvidas. Mas ele roda tudo hoje em dia, do mesmo jeito. A questão é, roda com menos FPS, mas você tem um notebook mais completo. Um outro exemplo de jogo que eu testei o benchmark foi o Horizon Zero Dawn, que no caso desse TUF F15 com 16 GB de memória RAM, pegou 86 FPS de média. Lembrando que o Acer Nitro V com a RTX 3050, também com 16 GB de memória RAM, pegou 79 FPS. E no caso do Lenovo Lock, também com a RTX 3050 e 16 GB, pegou 97 FPS e o Dell G15 pegou 93 FPS. Sim, de todos esses notebooks, o Lenovo Lock é o que sempre consegue a melhor performance. Eu não sei porquê, mas o Lenovo Lock com a RTX 3050 é um dos mais fortes. Seguido pelo Dell G15, depois por esse daqui. Sim, na maioria dos jogos ele se sai até melhor do que o Acer Nitro V. Apesar de sim, ele ter menos VRAM e dependendo do jogo você até recebe um aviso ali dizendo que ele tem pouca VRAM, como é o caso do Black Myth, olha só, aparece até essa mensagenzinha dizendo que ele não tem tanta VRAM assim compatível para o jogo. A questão é, ele roda tudo e por mais que ele tenha menos VRAM do que o Acer Nitro V, a placa de vídeo é quase o dobro da potência do que a do Acer Nitro V. E além disso, claro, o processador é muito bom. Então isso faz com que ele tenha uma performance igual ou muito parecida com a do Acer Nitro V, às vezes até ganhando do Acer Nitro V, como é o caso do Horizon. Ele consegue mais FPS do que o Acer Nitro V. Então em jogos que você não precisa de tanta VRAM, ele vai ser até melhor do que o Acer Nitro V. Em jogos muito pesados, o Acer Nitro V vai sair na frente, sem sombra de dúvidas, porque aí ele vai ter mais VRAM. Então, por exemplo, um Black Myth Wukong, o Acer Nitro V com a RTX 3050 vai pegar mais FPS do que esse daqui. Pouca coisa, mas vai. Mas quando eu digo pra vocês que, na prática, o que importa é você pegar e jogar, por exemplo, vamos abrir um Homem-Aranha para vocês entenderem. Quando eu falo pra vocês que você precisa se atentar na prática, ao invés de só na teoria, é isso daqui. Abri o Homem-Aranha e vou jogar. Não quero me importar com a configuração. Já eu vou mostrar a configuração. Mas assim, eu abri e vou jogar. Na vida real, como é que funciona? Bom, tô aqui com o Homem-Aranha aberto, jogando a 130 FPS. Às vezes cai para 128, 120, mas assim, a média tá em 130 FPS. Às vezes até fica mais alta, às vezes chega a 150. Eu tô jogando o Homem-Aranha a 130 FPS. Com um computador silencioso, ele é o mais silencioso da categoria, com certeza. Ele é bem silencioso. Ele não é o mais frio da categoria, mas nem de longe ele é um notebook quente. O sistema de resfriamento dele é eficiente. O processador agora está 90 graus, às vezes bate 91 graus, o que é bom, é muito bom. Aí você fala assim, ah, mas o Acer Nitro V vai ser um pouco mais frio. Lógico, o Acer Nitro V ele tem uma placa de vídeo que não dissipa tanto calor quanto essa, e apesar de a temperatura do processador ser uma e a da placa de vídeo ser outra, se a placa de vídeo está esquentando muito, lá dentro do notebook tudo vai esquentar junto, né?
Então sim, o Acer Nitro V dissipa menos calor, mas esse daqui nem de longe é um notebook quente. Ele é um notebook ok, a temperatura dele é muito boa. Agora bateu 96 graus ali de pico, mas assim, é uma temperatura que eu julgo como boa. Agora, ele é realmente silencioso. Nesse momento aqui, eu tô com a configuração gráfica, olha só, eu tô com tudo aqui no médio, coloquei a pré-definição média. Então, vim aqui, coloquei pré-definição média, coloquei com o V-Sync desligado, DLSS ligado e AMD FSR ligado aqui, ó, para gerar os quadros. Se eu quiser, eu ainda posso vir aqui e mudar o DLSS para que eu escolha o nível dele. Vamos ver se muda alguma coisa? Bora ver aqui. Então, olha só, agora eu vou colocar o DLSS, antes estava meio que no automático, eu vou colocar aqui no equilibrado. Vamos ver se faz alguma diferença. Eu acho que não vai fazer nenhuma diferença, mas vamos lá. Tô agora com o DLSS no equilibrado. Eita, deu uma travada aqui para carregar. Ok, carregou. Ó, o DLSS em equilibrado. Agora que carregou, aparentemente tá até melhor, ó. Tá batendo picos de 160, 180 FPS. Nossa, realmente, o DLSS no equilibrado ficou absurdo. É isso que eu tô falando pra vocês. Hoje em dia tem tanta tecnologia que não importa se o jogo precisa de muita VRAM, precisa de um baita de um processador, muita memória de vídeo, muita memória RAM, porque olha só, com o DLSS no equilibrado ficou ainda melhor. Tava no DLSS ligado no mínimo, né? Isso é, no modo qualidade. Coloquei aqui no modo equilibrado e simplesmente bate picos de 180 FPS, ó, 160 FPS agora. Absurdo, fala sério. Então vocês viram, realmente é um notebook que, bom, ele não é o mais potente, mas ele é o mais completo. Na prática, você consegue rodar tudo, você consegue trabalhar muito bem com ele. É um notebook bacana, bonito, resistente. Eu realmente acho bem legal. Para quem quer algo para jogar jogos bem pesados ou um trabalho bem pesado, principalmente edição de vídeo muito pesada, eu não iria nele por conta dos 4 GB de VRAM, só por isso, mas sinceramente, para a maioria das pessoas que só querem pegar, usar, trabalhar e jogar, não se importam tanto com essa questão de tal notebook rodaria mais FPS, tal notebook rodaria menos, esse notebook, sem sombra de dúvidas, é uma ótima opção. Não é o mais potente, mas é o mais completo. Mas aí, você concorda comigo? Não concorda? Teria um Asus TUF F15, inclusive, ele é até bem leve, tá? Ganha também em peso em relação ao Dell G15, por exemplo, é um pouco mais leve. E a bateria, bom, nessa versão com a RTX 3050 é de 56 Wh, não dura tanto assim. Mas na versão com a RTX 4050 tem o dobro de bateria, e aí sim, é a melhor bateria em um notebook gamer nessa categoria. Então se você quer bateria também, vai na versão com a RTX 4050, até porque a versão com a RTX 4050 resolve os problemas de potência. Ele vai ser potente e completo. Se você se interessar, o link dos dois vai estar aqui na descrição, assim como o meu grupo de ofertas. Caso você entre e não esteja com bom preço, entra no meu grupo que quando ficar num bom preço, eu sempre mando lá. Tamo junto, galera. Valeu, comenta aqui embaixo o que você acha do Asus TUF F15. Se você quiser ver um comparativo dele, comenta aqui embaixo também. Tamo junto, valeu e falou!